Maria de Fátima. Boa noite. Boa noite. Pedro Freitas, homem da Bahia. Meus caros, vamos começar? E aí, à medida que o pessoal for chegando, são todos bem-vindos. E a gente vão se juntando a nós para rezarmos juntos. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Me ouvem bem todos? A gente deveria fazer uma partilha sobre a Quaresma, afinal de contas, nós estamos nos últimos dias dela. Né? Mas, como vocês viram pelo tema que eu escolhi, né? Não te vi no jardim com ele, como nós estamos muito próximos, hoje estamos celebrando a Páscoa de São Bento, estamos já muito próximos da Semana Santa, eu resolvi fazer uma partilha com vocês, nós rezarmos juntos essa noite e nos aproximarmos já como um ensaio, né? Uma pré-visita ao que nós vamos ouvir na Sexta-feira Santa, né? Que é o relato da Paixão segundo João. Todos os anos nós ouvimos na Sexta-feira Santa o relato da Paixão segundo João, porque eu acho que nós poderíamos conhecer melhor um lugar teológico importante no Evangelho de São João, na narrativa da Paixão, que é justamente o jardim. Então, essa foi a minha escolha, o desejo de que nós possamos rezar melhor esse Evangelho e viver, talvez, compreendendo um pouco melhor esse Evangelho, algumas partes desse Evangelho, nós possamos viver intensamente aquilo para o que nós estamos nos preparando nas últimas semanas, né? Nesse período de Quaresma. Primeiramente, eu quero agradecer o convite que recebi do senhor Pedro, para estarmos juntos esta noite, podemos meditarmos e rezarmos juntos. Como estamos na quinta semana da Quaresma, já na iminência de iniciarmos a Semana Santa, eu gostaria de refletir com vocês sobre um lugar, um espaço teológico muito importante na Sagrada Escritura, o jardim. Ele estará fortemente presente ou pressuposto em alguns textos litúrgicos da Semana Santa, e por isso considerei que poderíamos aprofundar nossa compreensão sobre ele no dia de hoje. A palavra Gan, estão me ouvindo? Agora voltou. É porque eu bati a mão no microfone. Me desculpa. Tá. A palavra hebraica Gan significa jardim.
e ela aparece cerca de 15 vezes apenas nos capítulos 2 e 3 do livro do Gênesis. É ali que o homem e a mulher são colocados no relato da criação, do jardim. E ele é lugar da profunda comunhão do homem e da mulher com o Deus Criador. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, entre os séculos III e I a.C., que nós chamamos Septuaginta, né? A tradução do Antigo Testamento para o grego, a comunidade judaica da diáspora traduziu o termo gam por paradeiso ou paradeiso, dependendo do texto. E nós encontramos essa palavra paradeiso em Lucas 23, 43, por exemplo, quando Jesus diz ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma palavra de origem persa, pardes, e tem exatamente o significado de jardim. Nós queremos nos voltar hoje para o jardim que aparece no Evangelho joanino, e que é um lugar-chave nesse Evangelho. São João usa a palavra quipós, jardim, no mesmo sentido de paraíso. Na Septuaginta, ele aparece pelo menos 4 vezes. Cântico dos Cânticos, Isaías e Ezequiel, 2 vezes do profeta Isaías. E São João, então, vai fazer uso dessa palavra, quipós, no seu relato da paixão. No Cântico dos Cânticos, a nossa tradução da Bíblia de Jerusalém diz assim: és jardim fechado, minha irmã. Noiva minha, é jardim fechado, uma fonte lacrada. O noivo diz à sua noiva, né, a sua amada. Então. Como sabemos, é o Evangelho de São João que escutaremos e do qual participaremos ativamente na próxima semana, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa. Dom Agostinho, Pois não. licença, o senhor fechou a câmera. Ah, peço desculpa, já vi que está fechado realmente. Obrigado. Obrigado, Angélica. Estava vendo que eu não estava aparecendo, não estava me vendo mais e não sabia como corrigir. Assim, essa temática pode nos ajudar a entender um pouco mais profundamente a palavra de Deus que ouviremos nos próximos dias e, quem sabe, nos permitir também celebrar melhor a Páscoa do Senhor. Eu inicio aqui no Evangelho de São João, capítulo 18, versículos 1 a 14. É o início do relato da paixão, da paixão de Jesus no Evangelho joanino. João 18, 1 a 14. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o estava traindo, conhecia também esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos ali se reuniam. Judas, então, levando à corte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: a quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareno. Disse-lhes: sou eu. Judas, que o estava traindo, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: a quem procurais? Disseram: Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que este se retire, a fim de realizar a palavra que diz: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: embainha a tua espada.
Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás foi o que aconselhara aos judeus: é melhor que um só homem morra pelo povo. Aqui termina a perícope dessa parte do Evangelho. Todos nós sabemos que nos capítulos que antecedem esta perícope do Evangelho de São João, que acabamos de ler, ou seja, os capítulos 13 a 17, ali São João descreverá a última ceia de Jesus, especialmente marcada pelo lava-pés. Talvez até pudéssemos sintetizar esses capítulos a partir de 3 temas. A nova comunidade fundada por Jesus, marcada pelo serviço mútuo, essa comunidade caminha para o Pai, o qual se faz presente nela. A nova comunidade e a sua relação com o mundo, o amor como aquilo que distingue a comunidade cristã, o ódio do mundo contra ela, a assistência do Espírito de Jesus. E, por fim, o capítulo 17, em que temos a oração sacerdotal de Jesus. Eu lembro que, no ano passado, nós partilhamos juntos sobre esta oração de Jesus por nós. Após todos esses capítulos, que se desenrolam no ambiente da última ceia, dá-se uma passagem extremamente brusca. Jesus sai com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron, que naquele tempo era o limite da cidade de Jerusalém. E era uma torrente, um caminho de água, que só tinha água no período das chuvas. Hoje em dia já não corre mais água ali. É importante lembrarmos que o rei Davi, fugindo de uma conspiração, também atravessou essa mesma torrente. Nós encontramos essa referência no capítulo 2 do primeiro livro de Reis. E ela indica, como eu disse, o limite da cidade de Jerusalém, naquela época. Né? Aqui podemos ver 2 aspectos apontados por São João. Primeiro, São João faz um paralelo claro com a figura do rei Davi. E São João, na verdade, já havia feito esse paralelo lá no capítulo 7, dizendo: a Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Também convém notar que Jesus está deixando Jerusalém, centro institucional da fé de Israel, a qual recusou acolher sua pessoa e sua mensagem. E Jesus, então, entra com seus discípulos ali onde havia um jardim. No Evangelho de São João, o início e o fim da paixão de Jesus encontram-se no mesmo lugar. Ou melhor, o início e o recomeço estão nesse mesmo espaço, pois o jardim é lugar de vida, de beleza, de fecundidade e de vitalidade. Ali se inicia o relato da paixão e ali vai terminar. Note-se ainda que o evangelista afirma que Jesus se reunia frequentemente ali com seus discípulos. O que é muitíssimo interessante nessa perícope é que, desde o início do Evangelho, São João não cita um só lugar em que Jesus morasse ou se reunisse com grupos dos seus discípulos. Ou melhor, ele diz sim, no primeiro capítulo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Onde Jesus habita, Jesus, o Verbo de Deus, habita, armou sua tenda entre nós, como alguns traduzem. Né? Dessa forma, na perícope que vimos, o jardim significa o espaço da vida, pois é lá que os discípulos se reúnem com Jesus. O jardim, nesta perícope que lemos, é o espaço da comunhão com o Senhor, é o lugar do discipulado, é o lugar onde Jesus ensina os seus discípulos.
Antes de seguirmos, ainda vale 3 observações sobre esta narrativa. E aqui no jardim, o último lugar em que vemos a figura de Judas no Evangelho de São João. O evangelista diz que os homens chegam com lanternas, archotes e armas. Para os inimigos de Jesus, toda a luz que eles trazem é insuficiente. Para aqueles que estão em sua comunhão, em comunhão com Jesus, nenhuma luz é preciso, pois ele é a luz do mundo. Como diz São João, ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Uma segunda observação é que Judas, São João diz, Judas estava também com eles, os inimigos de Jesus, não com os discípulos. Para o evangelista, Judas assumiu seu lugar definitivo, estando ao lado daqueles que se opõem a Jesus. Essa sua escolha é a morte. Sua figura já não importa. Já não convém mencioná-lo, e assim, esta é a última aparição dele no Evangelho. Judas aparece ao lado dos inimigos de Jesus, e São João, então, se cala a respeito dele. Não há nada mais a ser dito de alguém que conviveu com o Senhor e não reconheceu o seu senhorio. Uma terceira observação. O evangelista diz que, ao ouvirem, sou eu, eles recuam e caem por terra. Como em tantos salmos, aqui recuar significa simplesmente assumir a derrota. Para João, a vitória de Jesus sobre o mundo já se iniciou. E é por isso que os seus inimigos se recuam. Porque quando nós percebemos o modo como São João mostra a ação de Jesus durante toda a paixão, Jesus é aquele que tem plena consciência do que faz e o faz em total liberdade. Como ele diria, como São João nos relata quando Jesus fala que ele é o bom pastor, Jesus diz: eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim, eu a dou livremente. Então, o Evangelho joanino quer nos mostrar essa plena consciência com que Jesus abraçou a vontade do Pai, por amor ao Pai e por amor a nós. Vamos dar continuidade no relato. Logo depois dessa perícope que eu acabei de ler, Jesus, ao ser preso, primeiro é levado às autoridades religiosas para ser interrogado, apresentando-se diante de Anás e depois de Caifás. Enquanto isso, Pedro está lá fora no pátio. E São João narra. Versículo 26 do capítulo 18 de São João. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente e o galo cantou. Essa é a terceira negação de Pedro. Esta negação de Pedro, ela já estava pressuposta anteriormente lá no jardim, quando Pedro decepa a orelha direita do servo do sacerdote, que tinha até nome, chamava-se Malco. São João não deixa nenhuma personagem, todas as personagens que São João nomeia no seu evangelho são figuras importantes. E elas têm um lugar e um papel a desempenhar naquilo que ele quer mostrar de quem é a pessoa de Jesus para os cristãos. Pedro nega Jesus e tudo o que ele significa. A sua mensagem de amor do Pai, a salvação que se manifestava por meio das curas e milagres, sua mensagem que era capaz de ressignificar a vida dos homens, sua palavra que era capaz de pacificar os corações.
Estar com Jesus no jardim é viver a verdadeira vida, aquela que o Filho de Deus veio trazer do céu para a terra, unindo o sagrado ao profano, a divindade à humanidade, a vida à morte, a eternidade àquilo que é caduco e que passa, o amor ao desamor, o vazio, o amor ao desamor, ao vazio, a cura para aquelas dores que nós nem ousamos dar a elas um nome. Nós sempre somos marcados pela negação de Pedro, porque todos nós nos reconhecemos nele de um modo ou de outro. Mas se recordarmos bem, no jardim Pedro já havia mostrado que era incapaz de compreender plenamente a vida de Jesus. Foi no jardim que Pedro manifestou claramente que não entendia Jesus. A atitude de Pedro é a mesma dos inimigos de Jesus. O servo do sumo sacerdote, naquela cena, está ali representando a instituição judaica do sacerdócio. Além disso, o servo tem um nome, Malco, que significa rei em aramaico. Assim, esta personagem significa a um só tempo o sacerdócio e o reinado, que era justamente a situação histórica sobre a qual Jesus viveu, né? Em que o sumo sacerdote também exercia o poder político em Israel. E Pedro quer enfrentar e derrotar o poder político e religioso à força, pela espada. Mas o novo sacerdócio já está sendo instaurado exatamente neste momento. A nova Páscoa já se aproxima. O Cordeiro já está caminhando em direção à morte. O reinado de Deus já se desenvolve rapidamente. E Pedro, com sua atitude, se coloca numa postura de resistência ao desígnio de Deus. Seguindo no relato evangélico, após os sofrimentos e a paixão de Jesus até a morte e morte de cruz, João nos falará de José de Arimateia e Nicodemos, que cuidam do sepultamento do corpo de Jesus. E então temos novamente o jardim. São João diz: depois José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram o seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram, então, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém for ainda colocado. Ali, então, por causa da preparação dos judeus, e porque o sepulcro estava perto, eles depositaram Jesus. No relato joanino da paixão, Jesus foi crucificado no jardim, e o seu sepulcro encontra-se no jardim. Jesus foi crucificado no jardim e também ali sepultado no sepulcro novo. Ora, exatamente onde está a morte, estará a vida. Tal como o grão de trigo, do qual Jesus já havia feito referência, se o grão de trigo não morrer, ficará só, mas se morrer, dará fruto. É justamente na sua morte que está a força da vida. No jardim está um sepulcro novo. Convém retomarmos a perícope da ressurreição de Lázaro, ou melhor, da revivificação de Lázaro, para compreendermos o que São João quer nos transmitir.
No capítulo 11, São João narra, assim, a chegada de Jesus depois de alguns dias da morte de Lázaro, quando Jesus chega a Betânia e chega à casa de Marta, Maria e Lázaro. E perguntou: onde o colocastes? Responderam a Jesus, né? Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Alguns deles disseram: esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Lázaro fora colocado numa gruta, tal como os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó na gruta de Macpela. A gente encontra lá em Gênesis, nos últimos capítulos de Gênesis. A palavra gruta, em grego, se diz spelaion, que nos recorda a palavra palaion, cujo significado é antigo. Spelaion e palaion são palavras próximas, com a qual João está fazendo um jogo para mostrar de que Lázaro foi enterrado à maneira antiga, tal como os patriarcas. Assim, a morte de Lázaro recorda a morte de todos os patriarcas do antigo Israel. Lázaro, como se dizia, uniu-se aos seus. Foi enterrado tal como os antigos o foram, à maneira antiga. E a pedra sobreposta apenas reafirma que a morte é algo definitivo. É o fim, é o término. Em nossa língua portuguesa, também usamos isso diariamente. Vamos pôr uma pedra nesse assunto. Não nós dizemos, não, vamos pôr uma pedra nisso tudo, vamos pôr um fim nisso. A vida de Lázaro está encerrada. Mas Jesus foi colocado num túmulo novo, pois há uma novidade aqui. A gruta de Lázaro simboliza a morte sem esperança, da qual toda a humanidade participava antes da vinda do Cristo Jesus, antes da sua morte. Porém, agora, o túmulo novo está no jardim, lugar da vida, da beleza, do renascimento, no qual ninguém for ainda colocado. Mas a partir de Jesus Cristo, todos que aderirem a ele pela fé serão colocados no mesmo lugar, o da vida definitiva, o da vida sem fim. Por isso que Jesus diz: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A compreensão que São João tem da vida eterna é a vida que já começou, o dia que o homem encontra-se com a pessoa de Jesus e a acolhe no mais profundo de si. Naquele momento, a vida brota no coração do ser humano. E essa vida, ela só cresce. E a vida eterna é a plenitude dessa vida que já se iniciou naquele que se une a Jesus pela fé. Meus queridos irmãos, José de Arimateia é um discípulo clandestino, velado, que teme romper com a fé judaica. Ele quer prestar a Jesus suas últimas homenagens, honrar o Mestre, fazer-se solidário daquele que foi condenado injustamente. Já Nicodemos é fariseu, não é discípulo de Jesus. Foi abertamente contra condenar Jesus sem sequer ouvi-lo. No capítulo 11, Nicodemos vai se manifestar no Sinédrio, quando se reúnem para ver o que vai ser feito de Jesus, e ele pergunta: mas a nossa lei permite alguém ser condenado sem ser ouvido, sem se defender? E, portanto, também vê Jesus apenas como um herói injustiçado. Ele traz uma quantidade enorme de mistura de mirra e aloés, porque ele tem certeza de que a morte triunfou. E a morte cheira mal.
ela é fétida. O seu odor é insuportável. Lembram no relato de Lázaro, que Jesus vai ao quarto dia, e assim que Jesus está chegando, eles falam, Senhor, Jesus manda tirar a pedra, eles falam, Senhor, já cheira mal. Quando São João diz que esse caminho de Nicodemos, né, em direção a prestar essa homenagem a Jesus, São João diz, como os judeus costumam sepultar, a gente acha que São João está falando é porque eles estão levando os perfumes. Não é. É porque São João quer chamar que os judeus sepultam sem a fé na ressurreição. É isso que São João quer dizer. Tal como os judeus costumam sepultar, é olhando a morte como fim. E isso não é a vida cristã. Isso não é a fé cristã. Passemos agora, então, ao quarto momento do jardim. Nós falamos do jardim no momento da entrega de Jesus. Depois Pedro, como é apontado, que é aquele que é reconhecido como aquele que frequenta o jardim no qual o Senhor está. Depois nós vemos São João falando que a morte de Jesus e o seu sepulcro estão no jardim. E agora, o quarto momento. Nós já estamos no relato da ressurreição. E não no início. Maria Madalena, no primeiro dia, vai para ver o corpo de Jesus, não encontra, vai dizer aos discípulos, São João e Pedro correm até o sepulcro, vem o sepulcro vazio, entra no sepulcro, vê o sepulcro vazio e vão embora. E aí entra de novo o relato de Maria Madalena. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro. Atenção aos movimentos de Maria Madalena. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira, o outro aos pés. Viu 2 anjos de branco viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado. Disseram-lhe então, mulher, por que choras? Ela lhes diz, levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele o jardineiro, ser ele o jardineiro, ela lhe diz, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz, não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes, suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Esta cena, uma das mais belas do Evangelho de João, quer nos manifestar exatamente a nova criação a partir da morte e ressurreição do Senhor. Eu não sei se vocês já observaram, mas o Evangelho de São João tem a preocupação de mostrar exatamente que com a encarnação do Verbo, com a pessoa de Jesus, a nova criação está sendo realizada. Ela já começou. E é por isso que São João vai fazer a questão de abrir o seu evangelho, quando começa o ministério de Jesus, contando dia a dia os dias de Jesus. Até nós temos o primeiro milagre nas bodas de Caná.
Então, vocês podem contar que nós vamos contar todos os primeiros dias do Evangelho de João. João vai contando a cada dia, até nós conseguirmos contarmos os 7 dias. São João pretende mostrar, sim, que em Jesus Deus recriou o mundo. Maria Madalena estava junto ao sepulcro e chora, tal como chorava a irmã de Lázaro e também os judeus quando da morte de Lázaro. Mas enquanto chora, continua a buscar o corpo de Jesus sem desistir, sem esmorecer e sem se fatigar. Maria vai ao sepulcro logo cedo, avisa os discípulos que o corpo não está lá e depois continua junto ao sepulcro. Essa narrativa tem como pano de fundo o livro do Cântico dos Cânticos, que é de onde São João tirou o termo jardim. Em meu leito pela noite procurei o amado da minha alma, procurei e não o encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma. Procurei e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Vistes o amado da minha alma? Maria representa exatamente a esposa que busca incessantemente o esposo. Nós vamos voltar a esse tema. Notemos a presença dos 2 anjos dentro do sepulcro, que estão ali como testemunhas da ressurreição. Estão vestidos de branco, simbolizando a glória divina, que nós vimos nos relatos da transfiguração dos outros evangelhos, né? Um à cabeceira, o outro aos pés. Ou seja, em todos os limites do corpo de Jesus que ali esteve, mas estão sentados. Eu, hoje, tentei lembrar de qualquer passagem na Sagrada Escritura que a gente encontra 2 anjos sentados, um anjo sentado. Os anjos estão sempre de pé. Ou seja, a mensagem deles se encerra ali. Não há outro lugar a ir, não há outra mensagem a se transmitir. Esta é a mensagem definitiva. Pela primeira vez, eu acho, em toda a Sagrada Escritura, nós vemos 2 anjos simplesmente sentados para marcar de que toda a mensagem desde toda a eternidade preparada para os homens, está ali. É como se os anjos dissessem: podemos descansar. Não temos mais nada a anunciar. Toda a mensagem foi dada. É isso que São João quer nos mostrar. Os anjos lhe indagam: mulher, por que choras? Convém notar primeiro que os anjos a chamam de mulher, tal como Jesus o fará. Só a pergunta dos anjos já é um indicativo de que aquele choro não tem sentido, não há razão para luto e lágrimas. Mas Maria encontra-se tão atordoada, tão desorientada diante do fato de que Jesus havia morrido e ela não encontra o seu corpo, que responde ao anjo que o seu Senhor foi levado. Meu Senhor era a maneira como a mulher se referia a seu esposo naquela época. Toda essa narrativa nos mostra quão difícil foi para a comunidade dos discípulos de Jesus crerem na ressurreição. Todo esse movimento dos discípulos de ver o corpo, procura o corpo, Maria vai ao sepulcro, corre para os discípulos, depois volta lá, quer saber onde está o corpo. É um processo. Isso que São João quer mostrar.
É algo tão novo, uma coisa tão extraordinária, é uma coisa tão maravilhosa a manifestação da força do Deus vivo na ressurreição do Cristo Jesus, que essa luta para que o Espírito possa convencer os discípulos de que algo completamente novo se realizou, vai ficar em todos esses relatos de aparição no Evangelho joanino. Veja que São João ainda vai guardar São Tomé como um dos últimos discípulos que conseguem dar adesão no seu coração à ressurreição do Cristo Jesus. Foi um processo duro para esses discípulos, mesmo tendo visto tudo que Jesus havia feito, aquilo era algo tão absolutamente extraordinário na vida deles, e foi um passo enorme para nós vivemos a nossa fé hoje, a fé que nós recebemos desses santos homens e mulheres. A fé na ressurreição é central em nossa vida cristã. E quantas pessoas que frequentam nossos mosteiros, nossas comunidades, não compreendem o que ela implica. Estamos diante de uma certa compreensão da vida e da morte, da qual os cristãos jamais abriram mão, mesmo diante da dificuldade de compreender a ressurreição da carne. Como eu chamei a atenção, observemos o movimento feito por Maria Madalena, descrito pelo evangelista. Primeiro, Maria Madalena inclina-se para o interior do sepulcro. Depois, ela volta-se e vê Jesus. Mas enquanto ela olha para o passado, ela não reconhece que a própria vida que já está diante dela. Jesus está de pé, pois havia sido dito que seu corpo havia sido colocado. Ou seja, Jesus havia sido, o corpo dele tinha sido deitado, depositado. E os anjos estão marcando. São João tem essa preocupação de mostrar os anjos estão à cabeceira e os anjos estão um perto da cabeça, o outro perto do pé. Ou seja, o corpo de Jesus estava deitado. E agora ele quer mostrar, não, o Senhor está em pé diante de Maria Madalena. E Maria Madalena não vê Jesus. Ela vê Jesus e não reconhece. Jesus repete a pergunta dos anjos, chamando-a de mulher. Em todo o Evangelho de João, Jesus se dirigirá somente a 3 mulheres, chamando-as mulher. E as 3 simbolizando a esposa. Em João, Maria, a mãe de Jesus, é a figura de Israel. É a figura de Israel, a esposa fiel de Deus, que aguarda o Messias, que o acolhe, que o reconhece e o segue. Maria simboliza todo o povo antigo que permaneceu fiel ao Deus vivo. A samaritana é a figura da esposa infiel, do povo que não permaneceu na fidelidade ao Deus de Israel, mas que agora também recebe o anúncio do Messias e que se abre para acolher. Porque Jesus evangeliza Samaria, Jesus vai levar a sua mensagem a Samaria. Por fim, Maria Madalena simboliza o novo povo de Deus, a nova esposa de Deus, que é a igreja, a comunidade cristã. O que Maria Madalena responde a Jesus? O evangelista diz, pensando ser ele o jardineiro, e assim é que João nos traz novamente para o ambiente em que estamos, o jardim. São João faz questão de nos recordar que nós estamos no jardim. Pensando em ele ser o jardineiro, Jesus ressuscitado e Maria Madalena estão no jardim, tal como o primeiro casal. Só que aqui já estamos no mundo novo,
no mundo resgatado pelo Cordeiro Pascal, por meio do qual o Pai quis reconciliar consigo todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo. João recria para nós a cena do Gênesis, mas ainda falta cair o véu do coração de Maria Madalena. Cair o véu que a impede de reconhecer que a vida venceu a morte e o seu Senhor está vivo. Diz-me onde o puseste. Maria Madalena circunscreve Jesus a um lugar, ainda incapaz de compreender que ele se faz sempre presente ao lado dos seus. Ele sempre está presente a nós, porque o Senhor armou a sua tenda entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus a chama, então, pelo nome, e ela o reconhece. No Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2, nós vemos: eu dormia, mas meu coração velava, e ouvi o meu amado que batia. E agora, a voz do amado, Maria Madalena volta-se completamente para o Senhor. É a conversão definitiva de Maria Madalena. É o terceiro movimento de Maria nesta cena. Caiu um véu. A nova aliança foi estabelecida pelo Messias. E por isso Maria responde: Rabuni, meu Senhor. Essa palavra aparece nesse evangelho uma única vez, exatamente nesta cena. E é extremamente interessante, porque esta palavra é sinônima de rabi, que nós vamos ver várias vezes no evangelho, ou seja, mestre, mas também era a palavra que uma mulher podia dirigir ao seu marido. A comunidade cristã, para São João, está marcada tanto pelo amor esponsal de Jesus por ela, tal como o Deus de Israel amava o seu povo, como também está implicado o discipulado, o seguimento até a morte, dado que seu mestre deu a vida por todos. Então, Maria, representando a todos nós cristãos, ela significa ao mesmo tempo que o amor do Deus de Israel, aquele amor de que Oséias fala, de que a amava com ciúme, nós vemos isso em vários profetas, esse amor predileto do Deus de Israel pelo seu povo, quer mostrar aqui na figura de Madalena que esse amor, ele continua na pessoa de Jesus, do seu amor pela igreja. A mesma imagem que São João está trazendo para nós nesse relato é a imagem de Paulo, falando que a igreja é a esposa de Cristo, a qual o Senhor adornou por meio da sua morte. Jesus pede a Maria: não me segure. Voltemos ao Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. Encontrei o amado de minha alma, agarrei-o e não o soltarei, até levá-lo à casa de minha mãe, ao quarto da que me levou em seu seio. É a esposa que diz para o esposo, né? Diz para os amigos: eu encontrei o amado de minha alma, agarrei-o e não o soltarei. É essa imagem que São João traz aqui. Mas, ao contrário da esposa do Cântico dos Cânticos, é o esposo que transportará a esposa para a casa do pai. Mas isso se dará no momento oportuno. Ora, o que o Evangelho quer ressaltar é que a missão da comunidade cristã acaba de se iniciar. Vai dizer a meus irmãos: é preciso revelar aos homens o amor do Cristo. Jesus precisa subir ao Pai para que os seus discípulos possam tornar-se filhos. Assim ele sobe para que o Espírito desça, pois é o Espírito que modela o coração dos discípulos, que os mostra toda a verdade e os torna participantes dela, da salvação. É no Espírito de Jesus que todos nos tornamos irmãos, nós somos feitos filhos no Filho, como diz São Paulo. A partir dessas reflexões,
podemos destacar algumas ideias para guardarmos ao longo desses dias que se aproximam. Primeiro e antes de tudo, o jardim é o lugar por excelência do discípulo, pois ele é o lugar da comunhão com Jesus, o Filho de Deus. É ali que ele nos ensina, nos anuncia o reino, nos mostra o caminho da obediência, da escuta, nos forma para que possamos verdadeiramente segui-lo no caminho do amor e da doação da vida aos nossos irmãos. No jardim, encontramos muitos homens, aqueles que estão dispostos a segui-lo até o fim, e também os inimigos de Jesus. Se bem que estes, apesar de estarem no jardim, sempre precisarão de outros elementos para auxiliá-los a permanecer ali, já que seus corações não estão abertos à luz do Senhor. No jardim também há discípulos que não compreendem plenamente os ensinamentos do Senhor, a tal ponto que podem agir de modo diametralmente oposto aos desígnios de Deus. Se o próprio Pedro assim o fez, imagino que nós poderíamos fazer. É lindo as comunidades cristãs terem tido a coragem de fazer essa reflexão de Pedro com a sua dificuldade de aceitar os desígnios de Deus. São João, à sua maneira, o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, o centro do Evangelho de Marcos, o capítulo central do Evangelho de Marcos é a confissão de Jesus, os discípulos reconhecendo quem é a pessoa de Jesus, e logo depois, marcando esse centro, vem Pedro falando: Deus me livre, Senhor, do Senhor passar por isso. E Jesus super duro com Pedro e Satanás. As comunidades cristãs tiveram a coragem de guardar para nós essa reflexão. Finalmente, o jardim é o lugar da novidade de vida, da plenitude, da beleza, da ressurreição, da luz que não tem fim, da recriação, da transformação, da redenção. É o lugar da escuta, onde ele nos chama pelo nome, e nossas tristezas se dissipam, a nossa fé se renova, a nossa missão recomeça, a nossa fraternidade se fortalece, vai dizer aos seus irmãos. E nosso desejo de ver a face do Pai aumenta ainda mais. Jesus nos deixa esse gosto. Eu estou subindo, vocês vão subir depois. Na casa do Pai é muita morada, eu vou preparar-vos um lugar. Ora, que jardim é esse, meus irmãos? Esse jardim é a igreja. É a comunidade cristã reunida em nome do Senhor para celebrar seu nome, para dar graças pelo dom da salvação. E ele brota incessantemente. A força do Deus vivo brota ali incessantemente, à medida em que está firmemente plantado no dom da vida de Cristo Jesus. É na liturgia que a vida de Deus torna-se a nossa própria vida. E a nossa vida torna-se unida ao sacrifício do Cordeiro, oferenda em favor dos nossos irmãos. Cesário de Arles, comentando uma passagem do Deuteronômio, diz em seu sermão, do seu primeiro sermão: todos nós queremos ter águas refrescantes nos nossos jardins. Se não houver água neles, com muito esforço, as tiramos do mar para fornecer vegetais, alimento, para o nosso corpo. Se assim for, quão mais solícitos deveríamos ser com o jardim do Senhor, isto é, a igreja de Deus, para regar os lugares secos e os lugares difíceis serem suavizados pelos rios da Sagrada Escritura e pelas correntes ou fontes espirituais dos antigos pais, para que depois o que é prejudicial seja arrancado e o que se planta seja útil para todos.
a igreja, a nossa comunidade, o mosteiro. É o jardim onde se manifesta o Cristo ressuscitado. E é na liturgia, é na oração, é no nosso encontro juntos para celebrarmos a vida do Senhor que nós recebemos a vida de Deus mesmo. Eu desejo, do fundo do meu coração, que essa semana que se inicia no domingo seja para todos nós uma semana de profundo encontro com Deus vivo, que se manifestou, e mais uma vez nós vamos celebrar esta vida que nos foi dada, neste Verbo encarnado que deu a vida por nós. E nós participamos dessa vida pelo Espírito que Ele nos deu. E agora vocês descansem os ouvidos. E eu vou descansar minha voz, porque fiquei até rouco. Me desculpe, às vezes a gente fica emocionado de se confrontar com a palavra viva. Eu acho muito bonito nesse relato do encontro de Jesus com Maria, a voz do pastor que a ovelha reconhece. Ser chamado pelo nome e escutar aquela doce voz do Senhor de novo, com o nosso nome na sua boca. O Verbo se dignou nos chamar pelo nome. É de uma beleza única. Obrigado pela paciência dos senhores de ouvir a minha partida. Olha, Dom Agostinho, eu vou dizer um negócio para o senhor. Estou muito emocionado. Muito emocionado. Vi a emoção do senhor em falar, e eu me coloquei no jardim também. Se puder, me coloquei lá no jardim, com Cristo, com Maria Madalena, com os anjos, no Calvário. Olha, que coisa, que visão diferente, que coisa linda que o senhor proporcionou para nós, viu? Muito obrigado por essa caridade, viu? Muito, muito obrigado mesmo. E nós ainda vamos vivendo isso intensamente na Sexta-feira Santa. O senhor disse que a gente ia descansar, porque o senhor ia parar de falar, mas, na verdade, se o senhor continuasse falando, a gente ia continuar ouvindo, né? Porque realmente, nossa, foi muito gratificante, muito mesmo. Eu tenho certeza que depois disso a gente vai viver a Semana Santa de uma maneira diferente, sabe? Com uma profundidade muito maior, né? Vendo tudo isso da igreja, do Israel, né? Toda essa doação de vida, né, de Jesus por nós. Eu acho que nós vamos viver de uma maneira diferente depois dessa léxio que o senhor fez conosco, porque isso não foi uma conferência, foi uma oração. Mas eu confesso para a senhora que quando eu descobri essa riqueza do relato da paixão, ano passado, e foi muito difícil quando, na sexta-feira, quando eu fui ouvindo o relato da paixão na liturgia, foi muito difícil segurar as lágrimas. Porque a vida do Senhor vai se descortinando diante de nós e a gente começa a compreender e a participar de uma outra maneira, né? E foi terrível para mim, eu vou falar para a senhora, porque realmente o Evangelho joanino traz alguns elementos de compreensão da paixão que estão só ali. A visão que João tem dessa entrega do Senhor tem algumas particularidades, né? E é muito bonito a gente descobrir isso no Evangelho. Deus lhe pague muito. Mas a gente está devendo sempre, né? Pague muito.
Daí Dom nós- Paulo, Pode falar, Pedro. Dom Paulo, homem não é fraco, não, viu? Caríssimo Benedito, Pois é. Benedito, boa noite a todos, porque eu cheguei 10 minutos atrasado, perdi a primeira etapa do jardim, mas cheguei a tempo de entrar nesse jardim. que bom, meu E, caro. e realmente fiquei aqui, né, também contemplando essa sua Lexio, como disse a irmã, porque foi realmente uma verdadeira Lexio, né, para nós. É uma visão, assim, diferente, vamos dizer, né, do que a gente às vezes costuma ver e meditar, tudo, né? E muito interessante, porque de fato, né, a história da salvação, tudo começou no jardim e tudo que se conclui no jardim, né? É verdade. É isso aí. Então, o senhor foi muito feliz realmente nessa colocação e certamente, né, a Semana Santa, a vivência da Semana Santa é mais enriquecida, né, para nós, né? A gente aprofunda mais ainda essa visão da Semana Santa, da Paixão do Cristo, sua ressurreição, com essa grandiosíssima contribuição que o senhor deu. Obrigado, meu caro. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Peço que vocês rezem por nós também. Isso. Nós possamos sustentar uns aos outros e que Deus nos dê a alegria de partilhar isso, né? Isso. Diante de uma magnífica reflexão como essa, a gente entende, né, que a palavra gera vida Gera. em nós, né, e que vida que brota de dentro de nós quando a gente participa de um momento como esse, da saudade do jardim de Pedro, né, nosso Pedro que lembra pedra, que lembra jardim, que lembra igreja. Então, Exato. sempre somos convidados aí nessa semana a subir a montanha, Amém. para o jardim, para reforçar nossa fé, né? Unidos em comunidade, para fazermos memórias do grande da Páscoa, da morte e ressurreição de nosso Deus, né? Que realmente as palavras que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, que ela realmente se cumpra, para que só entendendo, né, a vida de Jesus dessa forma, como o Senhor trouxe, nessa Lexio Divina maravilhosa, nós entendemos o reino de Deus. E aí nós podemos viver esse reino de Deus. E aí nós encontramos a vida plena que João trouxe para nós, né, através lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu acho. Eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. Então, é essa vida, a vida no jardim, essa vida em harmonia, a vida que Pedro, né? Jesus nos ensinando ali, Pedro explosivo, como controlar as emoções para entendermos as situações. Exatamente. É magnífico. Deus. Obrigada, Dom Agostinho. Obrigado a vocês pela paciência, gente. Bom, Pedro Freitas. seu Pedro, vamos a... É o Pedro Freitas, lá da Bahia, quer falar com o senhor. Fala aí, Pedro. Uhum. Pois não, Pedro. Abra o microfone, Pedro. Está fechado. Cadê o homem? Será que ele levantou a mão por engano, Pedro? Abra o microfone. Levantou a mão de novo. Talvez. Dom Agostinho. Senhor. Monge levanta cedo, né? Uhum. Um pouquinho até, a gente ia levantar às 5, aqui nem é tão cedo. As matinas devem ser lá para as 4h30, 5 horas. A gente levanta, 5h15 as nossas vigílias. 5h15, é cedo. Não é tão cedo, né, seu Pedro?
Sim. Eu quero agradecer muito, viu, senhor, pela caridade de ter preparado esse material e será que esse material que o senhor tem aí, está escrito, pode ser repartido para os irmãos oblatos? Pode sim. E aí o senhor manda para mim, eu peço para a Angélica, eu mando diretamente para a Angélica, eu peço para replicar, porque é uma coisa muito bonita e dá para refletir bastante nesses dias, né? Sim. Dias tão especiais. Muito obrigado pela caridade que o senhor tem por nós oblatos do Brasil, viu? É isso, meu irmão. E eu deixo as palavras para Dom Paulo encerrar aí. Muito Isso. obrigado. Mas antes eu queria dizer o seguinte, a sua fala me lembrou muito aqui de um livro que eu recebi, que é um pastor presbiteriano, que eles fazem encontro aqui no mosteiro, né? Sempre fazia Sim. muito encontro aqui dos pastores e pastoras e tal. E um dia ele me presenteou um livro que tem como título A Vida de Lázaro, né? É a vida de Lázaro. Aí tem como subtítulo Pessoas Comuns com Espírito Transformados. É de um pastor norte-americano chamado Stephen Smith. Sim. Olha, mas a gente pensa que vai contar a vida de Lázaro, mas na verdade ele pega o texto do Evangelho da morte de Lázaro, né? Todo aquele relato da morte de Lázaro até a ressurreição, mas olha, é uma coisa fantástica, fantástica. Eu nunca tinha escutado uma abordagem, né, do significado de cada coisa que ele dá ali, né, daquela passagem da morte e ressurreição de Lázaro, como eu vi nesse livro. Até eu aconselho, vale a pena ler, viu? É, A vida de Lázaro, pessoas comuns com espírito transformados, né? Então ele leva assim para a nossa vida, né? Ele coloca, nos coloca face a tudo aquilo e todo aquele simbolismo, como o senhor falou aqui do jardim, de Pedro, de Maria, o nome das coisas, né? E ele nos coloca realmente em confronto com isso, né? Com aquela realidade de Lázaro. Cada coisa tem um significado profundo, sabe? que beleza. Eu vou atrás desse livro, eu não conheço. Ele é de um pastor, mas um pastor que não é qualquer pastor, entendeu? Pode ser lido por qualquer cristão, não tem problema, entendeu? Mas vale a pena essa interpretação que ele dá dessa passagem. Então, a sua palestra me lembrou exatamente desse livro. Que bonito, eu vou procurar, não, Paulo. Obrigado pela Isso. referência. A vida de Lázaro, pessoas comuns com espírito É a vida de Lázaro. A vida de Lázaro, no livro. Aí contém como subtítulo Pessoas Comuns com Espírito Transformados. E o autor é Stephen W. Smith. S-T-E-P-H-E-N, Stephen, né? W, aí Smith, S-M-I-T-H. Então, a gente quer agradecer, olha, eu agradeço muito, peço a todos desculpa do meu atraso, né, os afazeres do mosteiro hoje me fez atrasar 10 minutinhos, né, para a entrada na live, mas, como eu disse, cheguei a tempo de entrar no jardim. Então, agradeço muito, viu? E antes, me diga uma coisa, me dê notícia de do seu prior, Dom Cristiano. Dom Cristiano ou Dom Paulo? Assim, não, o atual é Dom Paulo, né, que ele teve aqui, exato. Não, o Dom Cristiano, como é que ele está? Está bem, graças a Deus, está ótimo. Conheço o Dom Cristiano muito antes dele sonhar vir para o Brasil, viu? Eu conheci quando ele era pároco em Saint-Denis, lá em Liege. Se tornou muito amigo, depois dessa amizade, aí ele veio para Recife, né? Veio conhecer Recife, se encantou com o Brasil e acabou dando mais um mosteiro aqui para o Brasil, né? O senhor leva minhas... Ele vai para a Bélgica mês que vem. Vai na Bélgica? Vai. Isso, muito bem. Lá tinha as irmãs naquele mosteiro, Notre-Dame-la-Paix, né, que trabalhava muito por ele, que sempre tinha todos os relatos, né, que são muito fã dele, assim, né? E ele delas também.
Pois é, exatamente. Eram muito próximos, né? São muito São próximos. muito próximos, muito próximos. Eu vivi um tempo na Bélgica, né? E tive muito contato, celebrei muito lá. E, nossa, então o cristiano era muito falado ali, né? Entendeu? Então, se eu levo minhas saudações para ele, viu? Obrigado, meu caro. Muito Tá obrigado. bom. Eu vou lá sim. Tá bom. E muito obrigado aí ao senhor, que Deus lhe abençoe e continue lhe dando essa sabedoria do monge, que é realmente esse viver descobrindo o segundo evangelho, né? Amém. Amém. E recomendo a oração de todos vocês. Rezando uns pelos Eu outros. quero falar um pouquinho, agradecer do Agostinho, é a segunda vez, né, que o senhor está com a É, gente, aí, com esse coração simples que o senhor tem. E enquanto o senhor falava, eu também lembrei da irmã da Santa Faustina, né? Esses encontros que ela tinha também com Jesus, a ponto de ele pedir para ela fazer um quadro dele. Eu acredito que a gente tem que ter cuidado com o nosso intelecto, que às vezes dá bloqueios, né? A inteligência, a arrogância, talvez, de achar que sabe tudo, e a gente não sabe nada, e a gente está sempre aprendendo, e a Bíblia, ela é, para mim, um dos maiores livros que existe na face da Terra, porque a forma como a gente vê os relatos, né, esse de Madalena, o estar com Jesus, e de não reconhecer, e acontece na vida diária com a gente mesmo, né? Às vezes está com o coração gelado, passa por desertos, né? E a gente, às vezes, esquece, né? Eu peguei um livro aqui de 1900 antigamente, que era da minha avó, onde tem um relato todo da Semana Santa que está caindo aos pedaços. A parte de português e a parte de latim, né? Então, eu acho assim que o senhor é uma pessoa com um coração muito simples. vou chamar E, meus irmãos aqui, para eles falarem de mim. Aí você vai saber quem sou. que o senhor possa trazer mais relatos e relatos dessa grande experiência para a gente. Que Deus te abençoe, Amém. te ilumine. Obrigado, Maria da Glória. Peço que a senhora reze por mim hoje à noite. Eu rezo. Sim. Obrigado. Então, a gente Vamos pode encerrar. Obrigado, meus caros. encerrar? Então, olha, desde já, eu certamente daqui para a Páscoa não vamos ter outro encontro, então, desde já, né? Realmente, eu acho que todos nós vamos ter uma feliz Semana Santa depois dessa preparação de hoje. Também desejo já uma feliz Páscoa, né? Que seja realmente esse momento de renovação, do encontro com Cristo, né? Que caminha do nosso lado, às vezes sem, como disse a Maria da Glória, às vezes sem nós percebermos, mas o Cristo ressuscitado está conosco. Entendeu? E o motivo da Páscoa é essa, né? Cristo ressuscitou verdadeiramente. E esse é o motivo da nossa fé e da nossa alegria. Então, Amém. é o que eu desejo, então, para todos vocês, né? Como diz São Bento, na alegria do desejo espiritual, esperar a Santa Páscoa do Senhor. Então, realmente é na alegria do Espírito que nós vamos celebrar o Cristo ressuscitado e que renove, então, nossa mente e nossos corações. Amém. Amém. Deus é a bênção, Dom Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Então, pela intercessão do nosso glorioso Pai São Bento, cujo retorno à glória, né, celebramos hoje, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa, boa noite. Feliz Páscoa. Benedicite a todos. Espaço. Angélica. Tchau. Tudo bom? Beijo, Maria da querida. Glória. Vamos?
Beijo, Angélica. Beijo, Maria Augusta, saudade. Querida, também. Vou ligar para você para matar a saudade, tá? Tá, joia. Beijo, tchau. Beijo. Diácono, tudo bom aí? Tchau, Pedro. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. boa noite. Boa Obrigada. noite, gratidão. Tchau, boa noite.